Olá, bom dia Instagram, bom dia minhas seguidoras, bom dia, eu sou a Fabiana Teles. Olá, eu sou a Fabiana Teles, bom dia. Estamos aqui de surpresa mais uma vez, fazendo aí essa conexão. Oi, Fran, maravilhosa! Seja bem-vinda! Eu tava aqui fazendo umas poses assim, ó, porque a gente vai deixar gravada essa live, não combinei nada, né? Mandei só uma mensagem ali rapidinho. A intenção, Fran, você que tá aí, tá bom o som? Vai dizendo, tá? Pra mim. Dá essa força aí, tá? A intenção de fazer uma live na segunda-feira, trazendo um tema, e durante a semana fazer algumas postagens, alguns stories sobre este tema. Tá ótimo? Obrigada, Fran. Olá, Gesseli, seja bem-vinda. Vão entrando, obrigada. Vão entrando. Então, eu estou aqui conversando com vocês e contando a intenção aí, qual é de fazer as lives, começar a fazer as lives, para falar, passar a mensagem aí do Gerando Mulheres para as mulheres que estão aí me seguindo. A intenção é assim, né? Fazer uma live na segunda-feira, trazendo um tema, e onde esse tema, durante a semana, vou estar fazendo postagens, comentários, stories, reforçando esse tema, trabalhando em nós este tema, e na sexta fazer como se fosse um fechamento do que nós vivenciamos com aquele tema trabalhado durante a semana. O que vocês acham da ideia? Conta aí pra mim. Tá bom? Vão falando aí, divulguem, vão fazendo os comentários de vocês, tá bom? Então eu vou, a intenção é ser rápida, né? Não é ficar se enrolando muito, ser objetiva e passar aí o que a gente falou. Então na segunda-feira vocês estavam presentes, a Gesseli estava presente aí na segunda-feira, né? Na segunda, nós falamos sobre, oramos, né, um pouco também. Declarei algumas palavras para as mulheres que estavam aqui assistindo. Oi, Rose, bem-vinda, maravilhosa, que saudade! Que bom te ver! Seja bem-vinda, que bom que você está aqui, Rose. Meire, minha prima, gente, maravilhosa. Que delícia te ver aqui, que bom. Então, eu fiz a primeira live na segunda-feira sem avisar, e sem divulgar nada, e tô fazendo essa agora na sexta para fazer o fechamento da semana, Rose. Então, a intenção é assim, é começar a semana com uma mensagem bacana, né, para as mulheres, e na sexta a gente fecha a semana com essa mensagem. Então, o que nós falamos na segunda-feira? Nós oramos, falei da palavra de Mateus, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e falei um pouquinho como essa palavra mexeu comigo, falou comigo, expliquei um pouquinho sobre o que é o Gerando Mulheres, os programas que eu tenho ali lançado durante, né, no Instagram, no IGTV, nesse canal maravilhoso, o Na Prática, o Vamos Orar, o Terapias no Sofá. Inclusive eu preciso fazer mais terapias no sofá. Eu tô pensando aqui que eu vou marcar com quem quiser, né? Vamos ver, essa mulherada aí, a Gesseli, a Fran tá lá longe, como é que eu vou sentar no teu sofá, Fran? Me fala. E a Rose também tá longe agora, como é que eu vou sentar no sofá de vocês para nós conversar? Vou chamar a Gesseli primeiro, né? Porque foi a grande incentivadora de eu montar esse canal e de começar a estar aqui falando com vocês. Então foi isso. Falei dos programas que a gente tem aí para incentivar a mulherada a ter esse relacionamento mais
afinado, ter este relacionamento mais íntimo aí com Deus. E falamos também como Deus nos chama para a gente prestar atenção. Eu incentivei as mulheres aqui do canal que estavam... Olha lá, a Rose já tá me convidando para ir sentar no sofá dela lá na praia. Eu vou sentar na cadeira da praia com você. Imagina que legal a gente fazendo um vídeo assim, né? Quando liberar a ir, a gente faz, né, Rose? Deus abençoe, tá, amada? Então, nós falamos sobre como Deus nos chama, né? Como Deus nos chama. Se a gente... Eu incentivei vocês, né, aqui do canal, a prestar atenção como Deus fala com você, né? Como que Deus está falando com você? Como que Ele te chama? E até eu, né, fiz um post ali. E falamos também a respeito, assim, além de como Deus nos chama, que Deus tem um jeitinho de falar com a gente de uma forma que a gente se agrada. E eu expliquei, dei o exemplo, né, que é como, assim, é como se fosse a linguagem que Deus se comunica com você. Então, para vocês tentarem identificar durante essa semana como Deus chama, para tentar ouvir, oramos e declaramos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus falando com você, como Ele fala com você, como Ele te chama. E também para vocês prestarem atenção em como é esta linguagem dele, como ele se comunica. E eu dei o exemplo que ele fala comigo assim, Fabiana. Deus fala comigo, Fabiana Teles. Esse é o meu nome. Por isso eu digo, eu sou a Fabiana Teles, filha amada de Deus. Porque Deus falou comigo assim, filhinha amada. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu incentivei vocês na segunda-feira a falarem, a perceberem isso, a trabalharem isso em vocês. Nós abençoamos, liberamos ouvidos, liberamos os olhos abertos para ver e ouvir como é que funciona isso com você. E agora eu vou contar para vocês como que isso aconteceu comigo um pouquinho mais profundamente, tá? E aí, por isso que o tema da live é como Deus me chama, porque eu vou falar de mim aqui, de como aconteceu comigo isso. Então, quem quiser, fica aí até o final, porque eu vou estar contando para vocês essa coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Então, vamos orar? Eu oro agora, nesse momento, peço a Deus, Pai, que Ele fale através dos meus lábios agora. Não sou mais eu, e sim o Senhor agindo através de mim, do meu espírito. Pai querido, vem com o Teu Espírito Santo e fala no meu espírito para que eu possa ser aqui, Senhor, a Tua voz agora para essas mulheres, Pai. Eu quero ser a Tua voz, Senhor, falando agora, Senhor, para estas mulheres. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Eu declaro ouvidos abertos para ouvir. Eu declaro, Senhor, olhos abertos para ver a Tua verdade. Que as pessoas que estão aqui agora possam ver mais de Ti através da minha vida, Senhor. Obrigada, agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a falar um pouquinho agora como Deus me chama. Sobre o assunto, gente, é sobre identidade, né? É sobre identidade. Então, puxa vida, mas identidade... Eu assisti ontem uma live da igreja que eu vou, que é a House Church, maravilhosa, com as duas pastoras, a Liliane e a Mariana Lugarini, que são duas mulheres incríveis, assim, é avassalador o que elas têm feito para o reino de Deus. E a Lili falou sobre uma coisa sobre identidade que eu gostei muito, e ela falou assim... A identidade é a identificação, é a nossa identificação, é como nós somos identificados, o documento de identidade, né? É como nós somos identificados. E eu gostei muito desse jeito, eu comecei a pensar, eu falei sim, e ela comentou assim, né? É como Deus, é como as pessoas nos veem e nos identificam. Mas e aí, a nossa identidade em Deus, que é o que eu venho falar aqui com vocês. Como que isso aconteceu comigo,
né? Eu tenho o meu documento de identidade, eu tenho a identificação a qual as pessoas me veem, eu tenho o meu nome, que está escrito ali no meu documento, mas e Deus? Como Deus me vê, como Deus me chama, como Deus fala comigo, né? Então, isso eu pude encontrar aonde? Nos meus momentos, eu pude descobrir esta minha identidade com Deus, nesse relacionamento, através da oração. Então, como que eu me coloco em oração? Muitas vezes eu vou para o meu quarto e oro, né? Oro no secreto, como está na palavra. Vá para o seu quarto, ore no secreto e o Senhor vai falar com você, Ele vai ouvir tua voz e Ele vai te recompensar. E Ele vai retornar. A recompensa é o retorno. Ele vai te dar aquilo que você orou, pediu, conversou com Ele. Ele vai retribuir este relacionamento. Ele vai se relacionar com você, porque você está se relacionando com Ele. E olha que maravilha, o fruto que eu colhi disso, desse tempo de oração com Deus, foi quando eu li em Mateus 3,17, anotem aí para vocês meditarem. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado, né? A palavra de Deus diz isso lá em Mateus, eu deixei anotadinho aqui, em Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Quando eu escutei, quando eu li, eu falo quando eu escutei, porque foi realmente assim que aconteceu. Eu lendo, meditando no meu quarto, lendo essa palavra, foi um momento assim incrível para mim. Porque, bem-vinda, Marta. Estamos aqui falando a respeito de como Deus nos chama e eu tô contando uma experiência incrível. Nós já oramos, já falei tudo, né? Depois fica gravada, quem quiser volta lá para assistir o começo, tá, gente? Então, assim, quando nós nos colocamos naquele momento, né? Foi assim que aconteceu comigo. Quando me coloquei no meu quarto, naquele momento, o Senhor falou comigo. E eu lendo a palavra, era como se eu estivesse escutando Deus falando comigo, assim como Ele falou com Jesus. Ele disse, né? Este é meu filho amado em quem me agrado. Quando eu leio, gente, é incrível. Toda vez que eu leio essa palavra, é como se eu escutasse. Por isso que eu oro declarando para vocês, ouvidos abertos. Marta, você que entrou agora, eu declaro na sua vida ouvidos abertos para ouvir Deus falar com você, tá? É como se eu tivesse escutado Deus falando, é como se eu escutasse toda vez que eu leio. É como se eu escutasse Deus falando assim: esta é minha filha amada em quem me agrado. Deus fala assim comigo, Deus pode falar de outra maneira com você. Então, como que você vai fazer para descobrir? Se relacionar com Ele, né? Se relacione com Ele. Vamos lá, então. O que mais que eu tinha para colocar aqui para vocês? Nós falamos sobre a identidade, sobre a forma como Deus falou. Então, foi assim. Ah, Fabiana, Deus falou com você só nessa palavra? Não. A partir do momento que eu comecei a me relacionar mais com Ele através da oração, eu sempre ouço Ele falar comigo. Ele tá falando comigo quando eu tô dirigindo, Ele tá falando comigo quando eu tô lavando a louça. Eu tenho ali no meu canal, né, algumas brincadeiras que eu faço, uns videozinhos gravando. Deus fala comigo quando eu tô escrevendo, Deus fala comigo através de um filme que eu tô assistindo, né? Existem vários filmes, eu preciso começar a colocar e trazer isso para vocês. Por exemplo, aquele filme Coisa Mais Linda. É um filme secular, não tem nada a ver com gospel, com filme evangélico, mas é um filme que me trouxe abriu muito minha mente. Deus falou muito comigo em muitas coisas ali em relação às mulheres. Então, quando a gente se alimenta da palavra, se relaciona com Deus, com as coisas do alto, tudo que você toca, tudo que você vai passando, você vai vendo uma pitadinha daquilo que Deus faz, né? Então, vamos lá, continuando. Como mais Deus fala comigo? No Salmo 139. Gente, o Salmo 139 todo, eu falo, ele
todo. Mas eu não vou falar o Salmo 139 todo, são 19 versículos, então eu incentivo vocês a lerem o Salmo 139, como se Deus estivesse falando com você, o Senhor está falando com você. Diz assim no versículo 4, é incrível, eu me delicio, gente, eu me delicio lendo esta palavra. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Olha que interessante. Deus fala assim, antes mesmo, né? Aqui o salmista está falando. Imagine, é um salmo de Davi, do rei Davi. Imagine o relacionamento que ele tinha com Deus, que ele entendia isso, que antes mesmo que a palavra saia da minha boca, né? Que ela está aqui na minha língua, saindo da minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou falar. Então, imagine, é um relacionamento de extrema intimidade que ele tinha, que o salmista tinha. Então, quando a gente tem esse relacionamento íntimo com Deus, vocês vão percebendo. Então, você começa até a prestar atenção no que você vai falar. Fala, meu Deus, se eu falar isso, Deus sabe. Tipo, sabe aquela coisa, Deus tá vendo? Né? Seja bem-vinda, Soraya. Nós estamos falando aqui sobre uma mensagem de Deus, como Deus nos chama, e eu estou contando experiências aqui para as mulheres. Outro versículo, então imagine assim, quando a gente fala, né? Quando a gente vai falar, sabendo que está escrito lá no Salmo 139, que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor sabe aquilo que eu vou falar. Vale um momento de atenção aí, né? Prestar atenção no que a gente está alimentando ali dentro e no que a gente está pensando para poder falar, porque Deus sabe aquilo, né? E isso é bom, gente, é muito bom ser conhecido. Quem aqui, me fale, levanta a mão aí, gente, faz um aceno lá, quem tá aí, levanta a mão, ou quem vai assistir depois, faz um comentário. Quem aqui gosta de ser notado quando chega em algum lugar? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas gosta de ser percebido. Tem coisa mais desagradável do que você entrar num lugar e perceber que ninguém olhou para você? Isso é horrível. Então, pense assim, Deus está me vendo, né? Não se preocupe com o externo. Então, é ruim quando a gente entra num lugar e ninguém olha pra gente, né? Mas entenda, Deus está te vendo. Aquele do alto, ele vê você, ele nota você, ele sabe o que você vai falar, ele sabe o que você pensa, ele te conhece. Luciana, seja bem-vinda. Luciana, maravilhosa, eu sonhei com você. Você estava me falando algo, Luciana, e eu declaro vida sobre a sua vida hoje, Luciana. Eu declaro vida abundante. Depois eu vou te mandar uma mensagem no particular e nós vamos orar, tá bom, amada? Seja bem-vinda! Eu te amo, Lu. Muito obrigada por estar aí presente, minha lindona. Ai, a Lu é minha tia maravilhosa, tia mais nova. Eu amo tanto ela. Nossa, como é bom. Lu, a gente tá falando aqui sobre ser conhecido por Deus, o tanto que Ele conhece, como Ele nos chama, como Ele fala conosco. Tá um papo maravilhoso aqui, Lu. Fica aí. Ainda no Salmo 139, lá no versículo 13, ele fala assim, o salmista fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Gente, o que é isso? Imagine você lá na barriguinha da mãe. Olha só, nós estamos fazendo um trabalho incrível no Gerando Mulheres. Mais pra frente eu vou apresentar para vocês que chama Espiritualidade Ativada. É um workshop incrível sobre a ativação da espiritualidade. E nós falamos sobre essa Deus nos conhecer desde o ventre da nossa mãe. Desde lá do nosso ventre. Ele tá escrito, me teceste. O que é tecer, né? A aranha vai tecendo a teia. Ai, minha gata tá mexendo no meu pedestal aqui. Sai, lindinha. O que é tecer, né? O tecelão, ele vai tecer.
o animal, a aranha, o inseto, a aranha, ela vai tecendo a teia. Então, o Senhor, ele vai tecendo o nosso tecido, o nosso corpo, ele nos faz desde o ventre da nossa mãe. Sai, lindoca! Gente, a minha gata tá aqui querendo mexer no meu pedestal, tá saindo do lugar. Sai! Mas olha só... Faz parte, tá ao vivo. Então é assim, o Senhor, ele nos teceu. Imagine, aquele que nos teceu, se ele não nos conhece. É claro que ele vai conhecer. Patrícia, seja bem-vinda. Gente, nós estamos internacional. Uau! Lu, fica à vontade, depois você assiste. Eu vou te mandar uma mensagem depois orando com você, porque eu tive um sonho incrível. Pati, bem-vinda. Pati, gente, ela tá longe, ela tá em Alicante, né, Pati? Nós estamos combinando de fazer um terapias no sofá lá em Alicante. Vai ser demais. Então, Pati, nós estamos falando aqui sobre o Senhor ter nos tecido no ventre, desde o ventre da nossa mãe. Você que foi mãe, né, recentemente, sabe o que maravilha que é isso. E imagina lá o bebê no ventre, e o Senhor já teceu aquele bebê e a gente nasce. Então, é assim que Deus nos conhece, porque Ele nos fez, Ele nos formou, cada pedacinho nosso. Eu vou um pouquinho mais pra frente, porque eu tenho mais duas coisinhas pra falar pra vocês, pra gente encerrar, porque eu não vou ficar muito tempo aqui, tá, gente? Porque tá na hora de fazer o almoço daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Mateus 5, 13, 17, fala também, então olha só, Paty, que entrou agora, nós falamos até o momento da live de segunda-feira, para quem entrou agora, até o momento nós falamos sobre a live de segunda-feira, que foi uma live inaugural, eu falei a respeito de como nós oramos, falei a respeito de como Deus me chama, como Deus te chama, incentivei vocês a abrirem seus ouvidos, abrirem seus olhos espirituais para ver e ouvir como Deus chama vocês. E também nós entendemos assim que Deus... Ah, que pena, mas depois você vê, Rose. Tá travando para mais alguém? Nós entendemos assim que Deus, ele nos vê de forma assim... especial. Ele fala conosco e ele nos vê. Isso, ó, lá vai fazer o almoço. Daqui a pouco eu vou fazer o meu também. Mas já deixei um passo a passo adiantado para poder fazer a live para vocês. Quem não puder ficar, não tem problema, depois assiste. E a gata tá aprontando aqui, gente. A minha gatinha. Mas assim, então nós falamos isso, nós falamos sobre como Deus nos chama, para nós entendermos que Deus tem um jeito carinhoso de falar conosco, o jeito que Ele fala com a gente, Ele vai falar numa linguagem que nos agrada. Então eu dei o exemplo que Deus fala, Fabiana, Ele me chama pelo nome completo, Fabiana Teles, e Ele fala de uma forma agradável, Ele me chama de filha amada, e Ele diz que Ele se agrada de mim. É assim que Deus fala comigo. Ele me chama de filha amada e diz que se agrada de mim. Uau! E aí eu comecei a explicar outras formas que eu vejo e ouço como Deus fala comigo, tá bom? E aí incentivando vocês também a encontrarem estas formas que Deus fala com você, de se relacionar com Ele, tá? E aí eu trouxe algumas palavras, Mateus e Salmo 139, e ainda em Mateus 5, 13 e 17, Deus fala também sobre como eu sou. Não tem problema, Marta, depois você entra e assiste, tá? Siga abençoada. Gente, no final eu fecho com uma oração e bênçãos para a vida de vocês, tá bom? Depois voltem lá e assistam. Graças a Deus fica gravado e a mensagem fica lá para vocês. Então, vamos continuar o raciocínio aqui para quem está ainda, né, online. Em Mateus 5, 13 a 17, fala a respeito de como nós somos, do que nós somos. Então, nós falamos aqui sobre a nossa identidade, expliquei, né, ali como para você entender a sua identidade, o que Deus fala, como Deus fala, você tem que ter um nome.
Você tem. Então, como Deus fala com você? E a forma que ele fala, como ele te chama e a forma como ele fala com você. Vai ter momentos que você vai descobrir que Deus fala de forma, às vezes até bravo, rude. Uma vez eu tive uma experiência de um sonho que o meu pastor estava me batendo. Olha só que interessante. Eu falei, nossa, eu estava abraçada, eu e meu marido abraçados, e neste sonho o pastor dava umas palmadas e ardia, gente, ardia. Alguém aqui já apanhou de arder? Então, ardia essas palmadas que eu ganhava do pastor. O que é o pastor? Qual é a representação do pastor? Existe um fluxo de autoridade espiritual, né? E Deus é o soberano, todo-poderoso. E o meu pastor aqui na terra, ele é a representação de autoridade para mim. É assim como eu aprendi, como eu respeito. Então eu parei para pensar e eu falei, gente, o pastor me bateu no sonho. E o meu marido estava comigo. Então, assim, cuidando ali de mim, me amparando. Então, o que eu tava... Eu comecei a refletir. Foi a forma como Deus falou comigo naquele momento. E eu comecei a refletir. E eu falei assim, mas se o meu pastor me bateu, é porque é algo que eu estou fazendo que, de repente, o Senhor quer me chamar a atenção. E eu comecei a observar, a perceber como eu estava agindo com as pessoas, como eu estava conduzindo a minha vida. E eu comecei a perceber alguns pontos que eu poderia melhorar. Então, são as formas que Deus vai falar. Observem isso. Vai ter momentos que Deus vai te suprir, vai te chamar de filhinha amada, e vai ter momentos que Ele vai também te chamar a atenção. E é bom isso. E assim você vai sendo aperfeiçoado, tá bom? Elaine, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre identidade, sobre a forma como Deus te chama, como Ele te chama, incentivando você a descobrir como Ele fala com você, formas que Deus fala com você de forma carinhosa, de forma também para chamar atenção, para te sempre conduzindo para o bom caminho. Eu incentivo você a dizer também, quem me conhece há mais tempo, tem acompanhado aí minhas postagens, os meus stories, eu sempre me apresento e eu falo, eu sou a Fabiana Telles, porque esta é a minha identidade. É assim que eu entendo como Deus fala comigo, Ele me chama de Fabiana. E eu sou a Fabiana Telles. E eu sempre me apresento assim. Então, eu incentivo você durante este final de semana, porque nós vamos ter a live na segunda-feira, tá? Então, eu incentivo você durante este final de semana a olhar no espelho, fazer esse exercício e entender como Deus te chama. Faça vários testes. Gente, o meu nome é Fabiana da Silva Vieira Telles. Mas eu já fui várias Fábio, né? Já fui a Fábio. Quando eu trabalhava em empresa, eu tinha digamos assim, a identidade da empresa que eu trabalhava. Então, a Fábio do Bradesco era o meu sobrenome. A Fábio da Amil. A Fábio, eu já trabalhei em centenas de empresas. A Fábio da MetLife, que era a última empresa que eu trabalhei como registrada no mundo corporativo. Então, assim, eu era conhecida pelo crachá, né? Mas nós estamos falando de identidade em Deus. E agora? Eu não tenho mais crachá. O que eu sou? Quem eu sou? Quando você não tem mais crachá, você é o quê? Pense nisso. A gente, às vezes, vive carregando um nome que não é nosso, que não é o nosso verdadeiro nome, que não é o nome o qual o Senhor nos chama. Então, eu incentivo você a prestar atenção nisso. Faça esse exercício. Quem você é? Como Deus te chama? Como Deus te chama? Eu sou filha amada e Deus me chama de Fabiana Telles e eu estou feliz com esta identidade. Isso me dá alegria e me dá firmeza de chegar aqui nessa tela e falar com você, né? Então, queridas, faço esse exercício, incentivo vocês a fazer esse exercício, tá bom? De se olhar no espelho. Se olha no espelho e fala o seu nome, né? Se você ainda não tem um nome certo que você goste,
Ore e Deus vai falar com você, Ele vai te chamar pelo nome, tá bom? Eu declaro isso na sua vida. Bom, Jesus, então, eu acho que para a gente estar finalizando agora, Jesus falou o tempo todo que Jesus esteve aqui na Terra. As pessoas perguntavam quem Ele é, quem Ele é. E Ele sempre dizia, eu sou. Ele começava a frase dizendo, eu sou. E esse foi o grande incentivo e inspiração, a minha inspiração para me apresentar para vocês nos stories, para me apresentar nos vídeos que eu faço, foi Jesus. Eu sempre digo, eu sou a Fabiana Telles. Então, eu incentivo você a descobrir como Deus te chama. E quando você tiver a certeza de quem você é em Deus, tudo vai começar a fluir melhor na sua vida. Você vai começar a poder ser referência. Veja, o que eu sou hoje? Eu sou representante de Deus aqui na Terra. É um cargo altíssimo. É um cargo altíssimo e de responsabilidade. Então eu peço a Deus sempre e medito sempre nesta palavra que está em 1 Pedro 5,10. E é a palavra que eu vou fechar com vocês hoje. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Deus vai me aperfeiçoar, confirmará e fortificará e fortalecerá. Então, assim, por causa da graça que eu tenho, que nós recebemos em Jesus, se você é cristã, você já aceitou Jesus, você está na graça, você recebeu esta graça, o sangue de Jesus, ele corre, lava você, e este sangue, esta graça vai te levar à glória eterna e vai te aperfeiçoar, vai se confirmar na sua vida, né? Então, eu quero fechar essa semana com esse incentivo para vocês de fazer este exercício, de meditarem nas palavras. Quando fechar aqui a live, eu vou deixar ali as palavras que eu usei para falar com vocês. Então, eu incentivo vocês a meditarem nestas palavras. Deus pode dar outras palavras para vocês, né? Deus vai dar. Mas incentivo vocês a orarem e se relacionarem com Ele, que Ele vai falar com vocês. Observem isso, estejam atentas a isso. Então eu oro agora declarando, eu oro, Senhor, eu declaro na vida dessas mulheres que estão assistindo agora e as que vão assistir depois, Senhor, que elas possam sim, Senhor, ser sensíveis, Pai, à Tua presença, que elas possam ser sensíveis, Senhor, ouvir, Senhor, ver, sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, que elas estejam aonde elas estiverem, quando elas se colocarem no seu quarto em oração, quando elas estiverem fazendo os seus afazeres, cuidando dos seus filhos, Senhor, preparando uma refeição, Senhor, que elas possam ser sensíveis. Senhor, eu declaro que até as panelas falem com elas, Senhor, que até os molhos, as comidas, os alimentos falem com elas, Senhor, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor fala de forma especial com cada uma, Senhor. E eu declaro, Senhor, agora, Espírito Santo, que cada mulher que está aqui vendo, ouvindo, possa sentir, Senhor, o seu jeito de falar com ela, porque o Senhor tem um jeito especial com cada uma, Pai. Assim como o Senhor teve comigo e tem comigo, e eu compartilhei com elas aqui, Pai, o Senhor tem com elas também, Pai. Declaro essas mulheres sensíveis, Senhor, a Tua presença. Eu declaro elas ativadas, Senhor, para ouvir, ver aquilo que o Senhor tem para falar, para sentir, Senhor, para perceber, Senhor, para saber quando o Senhor está falando com elas, Pai. Saber quando é verdadeiramente a Sua voz, Pai. Eu declaro, mulheres, vocês, abençoa a vida de vocês. Olha, que vocês possam fazer um almoço maravilhoso agora, que o Senhor fale com vocês durante o processo. Um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vocês com uma paz
e o entendimento que vem do alto na vida de vocês. Amém? Vou encerrar, agradeço a participação de vocês. Eu não avisei que ia fazer, mas então a live, mas já estou avisando que segunda-feira eu vou fazer. Por volta das 10h30, 11 horas, eu vou ver certinho, tá bom? Ô, Fran, você tá aí, que bom. Obrigada, Fran. Obrigada por ter ficado até agora. Que bom, obrigada. Meninas, então segunda-feira eu farei. Pratiquem, depois se vocês participarem na segunda, me contem como que foi, se vocês conseguiram ter essa intimidade, assim, esse relacionamento com Deus, se vocês estão sendo tocadas, deem sugestões, assim, aqui vocês são livres, tá? E eu tô muito feliz, tipo, mãe, a minha mãe entrou, bem agora, mãe. Mãe, eu vou deixar gravada, assiste lá, eu orei com as mulheres aqui, tá uma bênção, mãe. Eu senti muito a presença do Espírito Santo, eu tô emocionada, espero que vocês tenham sentido também, queridas, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês, um excelente final de semana. Eu vou deixar aqui algumas dicas, compartilhem com as pessoas se vocês gostaram, compartilhem a live depois que eu encerrar. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada, excelente fim de semana, sigam abençoadas, obrigada por orar, mulheres, Deus abençoe, tchau!